aí, que é o José Roberto Militão. Ele é advogado, membro da Comissão de Assuntos Antidiscriminatórios. Então, como é que você viu o lançamento da candidatura lá atrás do Eduardo, o efeito com a morte da Marina, e depois aqueles atropelos, o lançamento do programa dela, que no começo impressionou muito, sim, e depois os recursos, né? A tragédia e a fortuna, né? O Frazieri escreveu um artigo muito interessante no blog antes do acidente do Eduardo, mas que vem contemplar o que ocorreu. A ideia da campanha do Eduardo era se colocar de forma objetiva e ostensiva uma terceira via, né? Como alguém que legitimava e respeitava as conquistas sociais de Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, e dizia, olha, nós podemos fazer mais, nós precisamos sentar com as grandes forças políticas do Brasil, o PT, o PSDB, parte do PMDB, e construir um consenso majoritário de reformas políticas. A Constituição de 88, que a nossa geração conquistou, ela se exauriu, né, com a modernidade do novo século, dos novos tempos, dessa própria coisa que você colocou, de que o debate político hoje não tem mais dono, não é mais do sindicato, nem do partido político, nem da sociedade civil. O Eduardo, ele vinha e se preparou muito bem para fazer esse debate e ter a Marina como sua vice-presidente legitimava a sua inserção com uma popularidade, com conhecimento maior que a Marina tinha. A tragédia alterou de forma substancial esse discurso da terceira via, em que o Eduardo havia se preparado, ele tinha construído, e o programa de governo que a Marina apresentou, ele em grande parte traz essas ideias do Eduardo. Mas não ser o Eduardo que estava no comando da apresentação desse programa resultou em que ele foi pouco debatido. Tá. Programa de mais de 200 páginas não foi um debate político. Esses grupos que ajudam a montar o programa, eles são montados ainda pelo Eduardo, é isso? Eles foram pelo Eduardo e por Marina. Conjuntamente. Quando a partir de outubro a Marina veio e o pessoal da rede já vinha, tinha até uma maior organização política do que o próprio PSB a nível nacional, se juntaram os dois partidos e continuaram os debates programáticos. Se construiu dentro daquilo que o Eduardo pregava, que é ser um programa de terceira via. Como é que foi a organização? Como é que eram as reuniões, os conselhos? Como foi montado? As reuniões sempre eram convocadas pelos dois partidos e compareciam o pessoal da rede, o pessoal presencial, do PSB, presencial, que faziam um debate, faziam as colocações que eram necessárias, com uma visão fundamental que contemplava isso e que contempla de forma muito forte a proposta do partido rede da Marina, que é a sociedade civil construir e participar dos programas de governo. Então, só para entender um pouquinho, você tem uma posição bastante polêmica, muito firme aí, né, na questão negra aí, contra as cotas, a favor, contra o preconceito. Você é um batalhador histórico aí contra o preconceito. Eu autodefino como antirracista. É um antirracista nas duas pontas, mas não é, eu não vejo como maioria dentro do movimento negro. Não. Internamente no PSB e na candidatura, na campanha da Marina, como é que essa questão foi colocada? Não foi prioritário. Não chegou. Não foi prioritário. O PSB tem um setorial do movimento negro que faz o debate fundamentalmente contra o racismo, por políticas de inclusão, que inclusive acaba contemplando de forma majoritária, porque é uma avalanche que se constituiu na defesa até de políticas de cotas. Mas ficou claro, e conseguimos deixar isso claro dentro do próprio setorial, do programa Reflete Isso, que essa ideia que está consolidada hoje de cotas ainda tem que ser algo de transição, visando, no mesmo espírito do Bolsa Família, ser algo de transição que daqui a pouco não se precise mais recorrer a esse tipo de recurso.
A própria Marina, e eu acho que isso foi muito importante, é não se colocar, embora tenha havido apelos nesse sentido, de fazer um apelo ao voto étnico-racial. Seria um equívoco. Eu acho que no Brasil não caberia até mesmo o que ocorreu na campanha do Obama, né? Chegou num determinado momento que o próprio movimento afro-americano assumiu a candidatura como se uma candidatura também de cunho étnico-racial. O próprio Obama não quis isso, ele não assumiu esse discurso, mas acabou tendo esse traço e ele teve o apoio de mais de 90% dos afro-americanos. Hoje tem a pergunta do internauta Jorge: como mudar se a maioria do Congresso continuará conservadora? A sua visão passa pelo Executivo, não percebe, mas ele julga que não se consegue essa mudança com o Congresso conservador. A Marina tinha muito aquela ideia de que o governo seria tão entusiasmante que levaria tudo no peito, né? Mas a gente sabe que temos... Mas na doutrina da terceira via, que acabou na campanha da Marina, não ficando muito explicitado como sendo um objetivo, uma doutrina efetiva de conquistar o poder, como sendo a terceira via, como sendo aquela opção em que o apelo, o convite ao diálogo seria permanente. Eu defendi muito isso que acontecesse, que era não entrar no embate que acabou se configurando, Marina Dilma, Marina Aécio, em que, inclusive, a desproporção de forças, os dois maiores partidos passaram a bater na Marina, como dizendo assim: olha, nós não queremos o diálogo da terceira via, nós queremos a disputa do poder pelo poder. Mas a ideia que prepondera no programa de governo, e a ideia que continua preponderando para o segundo turno, é a ideia de que se construa a terceira via com diálogo, com a busca de consenso, com o respeito às instituições partidárias, mas com a atração do dever cívico, de que o Brasil precisa fazer as reformas, e essas reformas necessariamente devem ser feitas pela centro-esquerda, que hoje reflete de forma majoritária o pensamento da opinião pública brasileira. Em 88, a Constituição ela não foi possível isso, porque a centro-direita controlou a Constituição. Mas eu achei que teve vários grupos da Constituição que conseguiram emplacar... Conseguiram emplacar por força de combatividade, conquistas no campo social de forma extraordinária. Mas no campo político, no poder econômico... Vamos pegar no campo econômico. No campo econômico, a hora que junta os dois partidos, você tem o ex-ministro Roberto Amaral numa ponta, que ele tem uma visão muito nacionalista, desenvolvimentista, e do lado da Marina, eu não sei se dá para colocar o grupo, porque ali eu acho que ele falou, mas de qualquer modo a marca da Marina é de uma política chamada neoliberal, do Eduardo Gianetti lá e daquele rapaz lá. O que eu acredito são posições, até ela chegou a dizer, são individuais, são pessoais daquelas pessoas, mas que não estavam ali, mas que não estavam ali falando na realidade política de se conquista a presidência da República. Porque eu acho que o exercício da presidência da República no próximo governo ele vai ter necessariamente, Nassif, que refletir esse posicionamento de centro-esquerda, que combina o nacionalismo com inclusão, com desenvolvimento social, com sustentabilidade e participação maior, canais de participação da sociedade que não se sente representada pela velha política. Agora, as últimas pesquisas dão que provavelmente o Aécio iria para o segundo turno. Qual vai ser, nessa hipótese, todo mundo já votou, sim, então não tem influência mais em voto, qual que seria a posição PSB da... Exato. Ainda não foi nem cogitado esse debate, certamente será feito algum debate nessa hipótese, mas infelizmente, quer dizer, eu considero assim, a perda da grande oportunidade da nossa geração, os que se encontram na faixa dos 60, que há 30 anos atrás conquistou as liberdades democráticas, consolidou a Constituição, teve avanços extraordinários numa Constituição do cidadão, de
partir para a reforma, para a atualização dessa Constituição, a reforma no campo tributário, no campo econômico e no campo político, para que essa realidade de hoje, da maioria absoluta, pelo menos de 3/5 da população, tenha uma opção de centro-esquerda, que a nossa Constituição, nesses campos tributários, de política econômica, de reforma, de representação política, teria que refletir e não reflete. A busca desse consenso, eu vejo na hipótese de Dilma e Aécio disputarem o segundo turno, a nossa geração estaria perdendo, porque nós conhecemos a polarização, conhecemos a agressividade que foi o primeiro turno contra a Marina, por ser ela a referência que estava para ir para o segundo turno, e que essa agressividade vai se reproduzir no segundo turno. E aí se perde a oportunidade de construir a disputa programática e política para que aquele que vença, por ter o apoio da maioria, tenha condições políticas de convocar os demais partidos, as demais forças políticas, as demais lideranças para consensuar as reformas políticas, tributárias e econômicas que o Brasil precisa. A população almeja, foi às ruas, todas as pesquisas revelam que 70% da população quer mudanças, sem definir exatamente quais são essas mudanças, mas o voto diz que é uma mudança, um processo de construção da estrutura do país com a visão de centro-esquerda. Melhor distribuição de renda, a reserva do país. Do programa da Marina, essa questão da distribuição de renda, estava bem nítido. Eu acho que é um compromisso esse da distribuição de renda, que ele nem é mais partidário, ele é do Estado. O Brasil, e essa votação de centro-esquerda revela isso, ele quer reduzir as desigualdades. E reduzir as desigualdades inclui a manutenção do Bolsa Família, criando, e aí esse debate houve dentro do programa do governo, portas de saída, que na nossa visão com a geração de empregos a essa pessoa que entra no Bolsa Família, imaginar que a mãe do Bolsa Família não seja uma avó do Bolsa Família, a geração de renda através de amplos programas de economia solidária, de oportunidades de profissionalização, das pessoas criarem condições de autossustento e sair do Bolsa Família de forma digna, tranquila, tal, e não se cogita em hipótese alguma. Eu acho que ninguém no Brasil teria condições de cogitar acabar com o Bolsa Família. Ele tende a ser residual por muito tempo, porque a miséria e a desigualdade social gera novas misérias a todo tempo, a todo momento, mas a ideia de que é necessário construir as portas de saída para que isso não se perpetue. A distribuição de renda não é mais uma questão de alguém imaginar que o Brasil possa continuar, que a sociedade aceite continuar com as desigualdades sociais que nós convivemos ainda hoje. Melhorou nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos principalmente, mas ainda é uma situação de quem olha de longe de catástrofe. A CT hoje cerca de 7 a 10 milhões de pessoas, que, como diz o Lula, amanhece, não sabe se vai ter as 13 refeições do dia. É uma condição que nós não podemos aceitar como brasileiros. Perfeito. Então, obrigado aí por sua participação aí. Espero que o segundo turno ocorra, porque no primeiro turno não aconteceu os debates programáticos. Nós perdemos essa oportunidade e que o segundo turno ofereça essa oportunidade, porque eu acredito que os debates programáticos, eles constroem e vão refletir no próximo governo compromissos de que a sociedade brasileira é mais ampla do que quem for o vitorioso. O vitorioso vai ser com 50% dos votos, 51% dos votos, e 70% dos brasileiros querem mudanças. Uma outra questão aqui foi enviada pelo comentarista João.
Então você não acha que o programa não ficou nem com a cara do PSB histórico, nem com a cara da Marina? Ele ficou, porque também era a disputa de duas visões políticas, de duas histórias políticas diferentes. Uma história tradicional, que vem de longe, com forte traço nacionalista do PSB, com compromissos de distribuição de renda, com compromissos de intervenção na economia, de um Estado forte, de um Estado condutor do desenvolvimento, e a conjunção com um partido novo, De André Lara e Eduardo Gianetti, Gianetti, que tem formuladores como André Lara Rezende. O André é um operador, né? Foi no Plano Real um operador. Traz esse carimbo de um Estado liberal. Então o programa ele não reflete nem essa posição que seria, entre aspas, liberal, e não reflete exatamente porque era a junção de duas forças políticas. Aliás, isso é bom, não é negativo no aspecto de se pensar num governo de maioria, de mais amplo possível, que contemple formas diferentes de visão do Estado. Tudo bem, mas daí o governo ele tem a sua visão e daí ele monta os pactos incorporando outras visões. Sim. Nós estamos falando de um caso em que você não tinha clareza de qual a visão hegemônica no mesmo partido. O próprio programa ele declara logo no início, na página 34, que ele é um programa aberto, um programa de construção permanente, inclusive no exercício do poder. Ele não era um programa para chegar lá e dizer, olha, vai ser isso aqui definitivamente. E como a ideia dele foi construída como sendo um programa de terceira via, ele estava pronto, preparado para ser alterado no segundo turno, durante os debates do segundo turno. Porque a ideia de incorporar novas forças, de ampliar a visão de Estado e a visão do governo que a gente propõe fazer para o Brasil. Maravilha. Obrigado, então. Obrigado.